E hoje a nossa convidada é a Marcela Guide. Ela é especialista em experiência do cliente. O que é isso? É algo novo em termos, né? No termo para te apresentar, porque experiência do cliente é a base de tudo, desde que existe o comércio e o serviço. Marcela, é um prazer te receber. Eu gostaria que você começasse se apresentando para o nosso público. Olá, Michele. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você e também com todas as empreendedoras, né, do Vendendo com Você. E eu estou muito feliz por estar trabalhando nessa área que cada vez cresce e a gente vê que a experiência do cliente está em uma grande expansão, porque agora as pessoas já estão começando a se dar conta do que realmente é a experiência e o quanto ela é importante. Então, assim, a experiência, ela é o quê? É toda a percepção que o cliente tem da sua marca, né? Então, é toda a lembrança que você acaba deixando no seu cliente. E isso é tão importante a gente começar a analisar todos os pontos de contato, né, que uma empresa ela tem com o cliente, para tornar cada ponto ainda mais único, memorável, para entregar uma experiência realmente de qualidade para o cliente e fazendo o básico bem feito. Quando a gente fala em empreendedorismo feminino e principalmente naquela pequena empreendedora, no final das contas ela se torna sua própria marca. Exato. Como é que a gente trabalha a experiência do cliente nesse sentido, né? Eu sou minha marca, eu preciso trabalhar isso, de repente não tenho uma equipe. Como é que eu posso oferecer o melhor para o meu cliente a partir de mim mesma? Aí eu digo que a base de tudo isso é a organização. Então é importante que ela tenha tudo mapeado, como que a empresa dela funciona, para poder analisar. Se tem aqui, por exemplo, um atrito durante o atendimento. Por exemplo, assim, pós-venda. Pós-venda eu sei que é um bicho de 7 cabeças para muitas pequenas empreendedoras, né? Então, mas sabe que eu não consigo realmente aplicar aquele pós-venda eficiente, como a Marcela fala, por exemplo, na consultoria, que é algo mais puxado. Tá lá, que observando. Tem que fazer. Dever de casa. É basicamente assim. Então, o que a gente analisa, né? E olha, o que eu posso até recomendar para essas empreendedoras é justamente ver como vai ficar o dia a dia dela mais fácil, mais ágil, para que não se torne um empecilho. Eu sempre falo que se tratando de experiência e se tratando de atendimento também, nada pode se tornar um empecilho para a empreendedora. Porque senão acaba que ela não faz, ela deixa para amanhã. Ou não faz com aquele entusiasmo, né? Exato, e não se dedica. Exatamente. Né, como Quando deveria. você não faz com amor, algo fica pesando na sua vida e até lá na frente você acaba desistindo, né? Exato. Colocar esse amor em tudo que a gente faz. Vamos supor que eu tô começando o meu negócio. E o que muitas empreendedoras se queixam é que não recebem o apoio das pessoas mais próximas. É claro que toda a nossa rede de apoio é fundamental para qualquer coisa. Sem o apoio da família, a gente não vai a lugar nenhum. Exato. Agora, a gente não pode usar a família, os amigos, como uma muleta para a gente ir se apoiando para o nosso negócio crescer. A gente precisa ter um público para oferecer o nosso produto ou serviço. E aquele público, ele tem que desejar ou precisar do que a gente tem a oferecer para consumir. Não vai consumir só porque é nossa amiga. Até na primeira vez pode, né? Agora, na sequência... Como é que eu mapeio isso? Como é que eu descubro para quem eu posso vender? Olha, mapeamento do cliente, eu sei que as pessoas entendem como se fosse algo complexo, né? Exato. Mas o que a gente pode fazer para começar já de cara? Tá, começou com as amigas, ali tu já vai mais ou menos entender esse público que você já teve esse primeiro contato. A partir daí, o que é a melhor coisa a ser feito? Mapear a tua persona ideal. O que é persona? Eu recomendo. Que é uma persona. O cliente ideal. É uma pessoa. O cliente ideal. Hoje, por exemplo, eu uso a metodologia do mapa da empatia, onde você vai desenhar um cliente se colocando no lugar dele. Então, você vai parar para analisar e dizer, peraí, qual é o público que eu quero para mim? Qual que é cliente ideal que eu quero pra mim? Ah, Michele, ela tem tantos anos, ela mora na cidade tal, ela trabalha em X local, ela, por exemplo, assim... Vou usar o exemplo agora de uma pessoa real que foi uma cliente oculta, que ela existia realmente, essa pessoa. Por exemplo, assim, o que ela estava buscando quando ela entrava em contato com essa empresa? Agilidade e facilidade para facilitar o dia a dia dela. Então, o que ela buscava? Um atendimento ágil, para poder ela adquirir o serviço de uma maneira muito mais prática. Sem perder o tempo dela, porque ela era muito ocupada. Ela é muito ocupada, ela tem uma rotina corrida. Então ali, o que ela buscava nessa empresa? A qualidade e também justamente essa facilidade para a vida dela. Então você tem que parar e analisar ali uns minutinhos. É sentar realmente e anotar. Peraí, quem que é meu cliente ideal? E mapeia
tudo, tudo, tudo. Até quantos filhos, se mora com o marido, se é solteira, se é casada. Isso define os hábitos que a gente Exato. tem, hábitos de consumo também. Exato. E a questão financeira, ganha até tanto por mês, né? Tem tal, também se analisa. tanta renda, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas aquela mulher, né, que eu quero vender meu produto, ela ganha super bem, mas ela não consome meu produto que é tão baratinho. A gente tem também que perceber que muitas vezes a gente vai pagando mais por produtos que tenham um valor mais agregado e não consumir aquele produto que é mais barato também é um hábito, não é? Exato. A pessoa que tem um poder aquisitivo maior, geralmente ela vai investir mais também, buscando de repente mais durabilidade, mais qualidade. Daí eu erro também nisso, né? Não adianta eu direcionar o meu produto para alguém que tenha poder aquisitivo, mas que não tenha o desejo de comprar aquele tipo de produto. Exato. Até o importante de mapear a persona é justamente para você saber como vai gerar o desejo nessa sua cliente. Porque não faz sentido nenhum você querer, por exemplo, o meu produto ele é X, mas... Vender uma semijoia para uma mulher que só consome joia de ouro. Exato. Não vai dar. Exato. Aí tu foi na tecla exata. Não tem... Achei o exemplo. Isso não vai funcionar. Não. Então, realmente, tem que analisar muito bem. Peraí, quem que é minha cliente agora? Porque aí sim você já consegue começar a desenhar e também trabalhar isso até lá dentro do Instagram. Desde os teus posts, até toda a comunicação da sua marca, todo o posicionamento dela para poder atrair essas clientes. Claro, nem todas vão vir perfeitas, exatamente como você sonhou, né? Eu sempre falo, mas o importante é que você tenha clientes que chegam até você e que percebem, opa, peraí, não, realmente a loja da Michelle, olha... Eu vou lá, vou comprar o produto dela porque vale a pena. Uhum. Então, você encontrou essa cliente e gerou esse desejo, aí sim você começa a trabalhar com a base de clientes em cima de todas essas informações. Para a gente manter esse cliente, daí a gente entra na experiência, né? Desde a compra, desde a comunicação, até a entrega do produto ser de qualidade, querer voltar a comprar, manter esse cliente, que eu acho que é o grande desafio. Exato. Só que a gente está muito no virtual. Eu penso que uma vez você ia no lugar físico, você sabia da qualidade daquele produto, você sabia do atendimento diferenciado. Eu me lembro bem da época do caderninho, que era aquela época da confiança. Então você ia num lugar que as pessoas te conheciam, confiavam em você, te ofereciam aquele crediário que era ali no papel, né? Então era uma relação de confiança muito próxima, que de repente se perdeu com a internet. Como é que você vai confiar num público virtual, entre aspas, né? Alguém que você não conhece? Então, qual é essa relação? Como é que a gente constrói essa venda, esse público? A gente trabalha primeiro a loja física ou já começa a criar a partir da loja virtual, ali da questão de estar vendendo no online? Isso complica um pouco, né? Instagram, né? Então, tá, beleza. Tua cliente, ela tá lá no Instagram. Então, você vai começar a trabalhar em cima exatamente do Instagram para poder direcionar ela e fazer essa venda. Então, como que começa? Eu vejo que muitas vezes as empreendedoras elas têm dúvidas, tá, Marcela, mas o que eu faço para poder atrair essas clientes e fidelizar elas, né? Então, o que começa? Você justamente estando no Instagram todos os dias, vendendo o teu produto e não ter medo de vender. Que eu percebo também que muitas vezes, mas eu fico com receio de aparecer, de mostrar. E a experiência, ela também é isso. Ela também é você estar ali mostrando o seu produto, né? Então, por exemplo, assim, trabalhando hoje a experiência dentro do Instagram, o que a gente pode trabalhar? A gente trabalha muito com marketing sensorial. O que é isso? Que bicho é esse? É bom de comer? O que é o marketing sensorial? Então, é você gerar sensações e percepções no seu cliente. Então, por exemplo, assim, se você vende um produto, investe numa embalagem bacana, mostra esse produto sendo embalado para tua cliente, desde o cheirinho, tudo, o papel seda, a embalagem realmente. Eu sempre falo que a embalagem ela tem que ser um objeto de decoração, para depois a cliente ir lá guardar e guardá-la de lembrança na casa dela. Exato, porque isso tudo é uma experiência. Então você sempre, é justamente essa questão de sempre se colocar no lugar da cliente. Peraí, o que ela tá sentindo com isso? O que ela tá pensando quando ela vê a minha loja? Então a experiência começa por aí. Sempre a empreendedora se colocando no lugar da cliente, parando para pensar, opa, qual que é a sensação que a minha cliente ela tá sentindo ao visualizar, por exemplo, ao entrar no meu Instagram. Muita gente não para pra pensar nisso. É verdade. Sabe o que me veio agora aqui? Um insight, eu tava pensando. Uma vez você tinha que ir pra uma loja, você tinha que entrar na loja. Imagina se a atendente tivesse vergonha de te ver, ela te atendesse assim.
Exato. escondida, né? Então, como é que você não vai aparecer na sua loja online? Como é que você não vai atender a sua cliente mostrando o seu rosto? Não tem mais como a gente se esconder desse mundo, né? A gente precisa aparecer, é fundamental. Eu digo, vamos com calma, né? Eu sei que tem Você já fica apavorada. eu sei que tem muitas empreendedoras que têm muito esse receio de aparecer. Por exemplo, eu sempre fui super tímida. Super, assim, de chamarem minha mãe no colégio e falar, mano, leva essa menina Tira ela debaixo da mesa. fazer alguma coisa pra poder soltar. Bom, ela fez isso, soltou demais. Mas ainda sou um pouco tímida, assim, em determinados momentos. Mas, claro, eu sempre falo que é muito importante você não ter medo de vender. Né? Não tem porquê. Você não tá cometendo nenhum crime, por exemplo, né? Você só tá vendendo o seu produto. E se você sabe a qualidade que ele tem, a transformação que ele faz na vida do seu cliente, não tem problema nenhum em você oferecer, mostrar ele na prática, né? Por exemplo, assim, eu vendo serviço, então é muito difícil a gente mostrar como que é o meu trabalho na prática. Mais complicado ainda, né? Quem vende serviço, até a pessoa compreender. Primeiro que você tem que captar a atenção muito mais tempo. Exato. Tem todo um discurso antes. Exato. O produto você já chega mostrando o produto. O serviço, trabalhar com ele é mais complicado ainda. Então o que eu faço? Por exemplo, dentro das consultorias, eu analiso cada palavrinha usada dentro dos atendimentos. E eu sei que isso as pessoas gostam de acompanhar. Né? Por quê? Porque eu já sei qual é o meu público, eu já entendo do que ele gosta. Então, geralmente, eu trago lá e vou mostrando, olha, tô fazendo aqui uma análise de atendimento, percebeu a maneira como ela respondeu? Né? Que vende mais? O oi, tudo bem? Ou um olá, tudo bem? Eu me chamo Marcela, tô aqui pra te atender. Né? Como que é seu nome, por gentileza? Já chegou pra mim assim, perguntas, mas como que eu pergunto o nome da cliente? Qual é seu nome, por gentileza? Exatamente. Sabe? Perguntando. Perguntando. Mas é um monte de dúvida, de bloqueio que aparece, porque Exato. as pessoas não sabem se comportar nesse novo mundo. E todo mundo meio que foi jogado pra ele. Principalmente no pós-pandemia. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo online. Tá todo mundo acompanhando um ao outro. Mas às vezes as pessoas não sabem como se portar. Exato. E nessa hora também eu te pergunto. Tá ali, você tem a sua venda online. Você tá atendendo. E aí você deixa a pessoa no vácuo. Como é que você acompanha também com os seus clientes, a própria equipe tentando entrar nesse ritmo de gentileza, de experiência, de bom atendimento? Aí a gente aplica o famoso cliente oculto. Tcharam. Né? Eu tenho uma equipe por trás de mim, onde elas entram em contato com a empresa se passando por clientes. Então elas vão lá, elas vão desde na loja física, elas agendam horário com o massagista, elas fazem o que for necessário para realmente entender e analisar como que esse atendimento está sendo entregue. Por exemplo, já aconteceu, não foi uma, foram várias vezes, da pessoa começar o atendimento, olá, tudo bem, como eu posso te ajudar? Ela responde falando o que ela gostaria. E depois... Nunca mais. Nunca mais. Então aí a gente já começa pelo atendimento, que também entra na experiência. Hoje, se você não entregar um bom atendimento, o teu cliente ele não vai ter uma experiência memorável. Um tá interligado com o outro, né? Não são a mesma coisa. Mas estão estão juntos. Então, os dois precisam funcionar para que isso acabe entregando uma experiência realmente memorável para o teu cliente lá no final, né? Para que realmente a tua empresa ela seja lembrada pelo cliente como uma empresa de qualidade, uma empresa realmente preocupada com o cliente. Então, o atendimento, por exemplo, quando esqueceu de responder, peraí, depois tu não vem reclamar que não vende. Exatamente, deixou a pessoa lá no vácuo, né? Automaticamente ela migrou para outro lugar, já foi atendida, já concluiu Exato, a compra. Porque tudo é um clique. Né? Tudo é um clique. Por exemplo, assim, se eu tô, por exemplo, no site da loja X para comprar uma calça, e eu vi que tem uma calça parecida na loja Y, se deu um bugzinho ali no X, eu vou pro outro. É meio desumano com a pequena empreendedora, se você for Exato. pensar, porque ela teria que ficar 24 horas trabalhando. Exato. Como é que você organiza também o tempo das pequenas empreendedoras? Mas aí eu sempre falo, voltamos para a organização. Então, por exemplo, assim, meu horário de atendimento é esse até isso, né? Das 9 às 17, por exemplo. E eu tenho muita cliente também minha que é pequena empreendedora que começa assim, mas me mandou mensagem às 9 e eu respondi. Não abre exceções. Não. Cria o hábito também Exato. no teu público. O cliente, ele precisa de limite. Então, aí já começa desde o início da tua empresa, na cultura da tua empresa.
né? A essência dela, a cultura dela, quando ela tá ainda lá pequenininha sendo construída. Porque depois esses vícios são muito difíceis de serem quebrados. Por exemplo, assim, hoje um dos maiores desafios relacionados a vícios é a questão de colaboradores que estão confortáveis na zona de conforto. Exatamente, estão aí, não vão além, fazem aquele feijão com arroz e era isso. Então começa justamente aonde? Lá na cultura. Isso é algo que está na empresa há muito tempo, né? Então começa por aí, você já organizando o teu atendimento, né? Então a pequena empreendedora, eu sei que é muito difícil, muitas vezes ela tem receio e fica pensando, mas será que um dia minha empresa vai crescer? Ela vai crescer. Só que agora você já começa a deixar a casa organizada para quando ela futuro. for uma grande empresa. Exato. Eu tenho muitas queixas, porque como trabalho também com comunicação, muitas pessoas se queixam do atendimento ao público. Parece que tem a pessoa lá por obrigação, ela não gosta daquilo que ela está fazendo, ela só está precisando de um dinheiro no final do mês. Tem muita queixa disso. Como é que também o empreendedor consegue encontrar a pessoa certa? Porque eu acredito que para você vender, você precisa gostar de vender. É complicado. É aquela questão justamente do ninguém nasce querendo ser vendedor. Né? Todo mundo nasce querendo ser médico, dentista, né? O doutor, então, é o que mais tem. Mas vendedor, qual vai ser a criança que vai olhar pra ti e vai dizer com 5 anos de idade, eu quero ser vendedora? Nenhuma, né? Se existir uma, me manda que vai ser... que eu preciso dela. Que vai ser rara. Vou levar ela junto comigo. Ela. Sabe? Mas começa, então, justamente a gente volta para a questão da cultura da tua empresa. Então, por exemplo, assim, na tua primeira contratação, já começa bem organizada e alinhada, né? Encontre pessoas realmente apaixonadas por aquilo que fazem. Ah, Marcela, mas é difícil, o mercado não tem pessoas assim, né? Só se mandar fabricar. Então, o que eu recomendo fazer? Nesse momento, é a importância da gente sempre ter o networking, né? De ter uma rede de mulheres de apoio. Então, por exemplo, assim, se você conhece uma psicóloga, por exemplo, né? Ou conhece alguma empreendedora que já está no mercado há muito tempo, troca uma ideia para saber como que você vai fazer de forma adequada essa sua primeira contratação. Já começa bem, né? Já começa com o pé direito. Já começa bem. Criando essa cultura desde o começo, desde a sua primeira colaboradora. Eu vejo muitas vezes assim aquela coisa, não, eu vou contratar a prima da vizinha. Sim. Só porque eu conheço ela. É aquela mas velha ela história. Tá preparada? Já tá tudo errado. Vou vender só pras minhas amigas, vou contratar a prima porque tá precisando de um emprego e no final das contas a parte profissional dessa empresa já começou errado e aí dificilmente vai ter um futuro promissor, né? Exato. Tudo se encaixa, tudo dá a mão, uma coisa para outra coisa. E o cliente tem sempre razão, porque tem uns clientes que vão combinar. Não, ele não tem razão. Eu sempre falo que o cliente ele tem razão em determinada situação. Tá. Bom saber. Né? Depende da situação. Por exemplo, assim, poxa, eu fiz minha encomenda lá no e-commerce, demorou 4, 5, 6 dias de atraso, a transportadora nada de me entregar. Aí eu tenho minha razão. Eu, como cliente, tenho razão de ir lá e dizer pra essa empresa, olha, e aí? Vamos resolver ou não vão? Né? Ou vão me ressarcir o valor? O que aconteceu? Onde que tá essa minha mercadoria? Mas, dependendo da situação, muitas vezes o cliente, ele só tá com algum... Eu sempre falo que muitas vezes o problema do cliente tá nele mesmo. Então, por exemplo, assim, ele viu só você só foi aquela pontinha que ele precisava pra desaguar um oceano de mágoa. Muitas vezes também o cliente ele é carente. Então ele vem com aquela sensação, não, agora eu vou falar tudo que eu preciso porque ela vai me ouvir porque eu tô dentro da minha razão. Só que não é bem assim, né? Então ele vem, ele desabafa praticamente contigo. Muitas vezes ele não tem nem cuidado com as palavras. Por exemplo, assim, já veio casos pra mim, mas como que eu vou lidar com um cliente que é mal educado? E aí? Da melhor maneira possível. Com educação. Com muita educação, respeito e ponto. Porque o problema está nele, não está em você. E não na gente. Né? E tem muita gente frustrada e muitas pessoas que estão ali ou atrás do balcão da loja ou atendendo atrás do celular. Exato. E são destratadas, porque a gente, principalmente no virtual, acha que o direito a dar a sua opinião é o direito a ofender o outro, aí muito além de uma relação de respeito, seja no consumo ou em qualquer outra relação, quando a gente comenta alguma coisa numa rede social, quando a gente emite a nossa opinião, a gente está
realmente desaguando toda a nossa mágoa, ou de repente toda aquela nossa ansiedade, o nosso estresse, na pessoa que está ali atrás nos atendendo, né? Isso é bem difícil também. Então, preparar o próprio vendedor, a própria empreendedora para essa situação é importante. Exatamente. Até senão eu ia falar agora, inteligência emocional também, né? Então, não dá para contratar a prima da vizinha porque ela não tem uma inteligência emocional para lidar com os seus clientes. Então, a gente já começa por aí, né? Então, é justamente você ter realmente pessoas capacitadas e preparadas para entregar um bom atendimento, mas para lidar com pessoas e diferentes pessoas. Porque por mais que você tenha desenhado a tua persona para poder gerar o desejo, nem sempre ela vai vir. Ela vai ser um caso raro na tua empresa. Vai ter que lidar com né? todas as outras. Você vai ter que lidar com todas as outras. Então, já começa por aí, né? Quando você for contratar um vendedor, começa pela inteligência emocional. Por isso que eu falo que é muito importante ter uma psicóloga. Sabe que isso eu tô vivendo na minha empresa, né? Eu tô fazendo a minha primeira contratação. Aí eu pensei, poxa, mas eu vou pegar fulana porque a fulana é prima da vizinha. Mesma história. Sim, porque a gente dá a receita, mas às vezes não consegue fazer o bolo, né? Sabe? Daí a minha mãe veio, ai, não, contrata ela é bem queridinha. Já veio a influência materna. Sabe? É complicado. Então, não é bem assim. Eu tenho que saber se ela tá preparada, se ela não tá. Aí então, né? Peraí, vamos analisar, vamos ver realmente, vou dar um treinamento pra ela, ver se ela vai estar preparada, né? Eu preciso já com um certo conhecimento em determinada função, então ela não pode ser só queridinha, né? Eu sei que até parece, como posso dizer, grosseiro, né? Grosseiro, assim, a forma como a gente tá falando, mas é justamente pensando na tua empresa, exatamente, né? No teu negócio. É a realidade que depois, mais tarde, a gente vai pagar a conta. E a própria pessoa também, porque ela vai se frustrar, ela vai começar numa área que ela não gosta, né? Que ela não vai se dedicar, que ela não vai crescer, ninguém ganha com isso. Exato. Eu acho que cada uma de nós está no lugar certo porque faz o que gosta. Então, a felicidade, a nossa realização profissional depende muito da gente fazer aquilo que a gente gosta. Exato, é bem e estar cercada de apoio, né, Marcela? Eu acho que foi muito importante a nossa conversa aqui para todas as mulheres, as grandes empreendedoras, as que estão começando agora, as que empreendem em casa, aquelas que já têm a sua empresa estruturada, elas se darem conta que sozinhas é muito mais difícil. Não se consegue sair do lugar. A gente precisa do apoio umas das outras. E para isso surgiu essa rede, porque cada uma de nós que está aqui também tem vários compromissos lá fora, mas está cedendo esse tempo para ajudar outras mulheres com o conhecimento. Então, eu só tenho que te agradecer e deixar, então, um espaço à sua disposição para você também contar para a gente onde te encontrar, saber um pouquinho mais do teu trabalho, seguir tuas redes. Bom, então, onde vocês podem me encontrar? Principalmente lá no Instagram, né? Falei tanto dele. É aqui que a gente está. Né? No Instagram, @MarcelaGuidiaXP, que é de experiência. Lá, então, eu falo sobre vendas e também eu falo sobre experiência do cliente. Na verdade, vendas não. Eu falo sobre atendimento e experiência do cliente, né? Pra deixar bem claro. E, além disso, então, eu trabalho com consultorias e mentorias, né? Onde tudo é analisado pra cada empresa. Tem muitas pessoas que têm a dúvida e me perguntam, é até importante a gente comentar que muitas vezes acham que a consultoria ela é feita, é uma receita pronta. Ela é padronizada. Exato, não, ela é personalizada conforme cada empresa. Por exemplo, assim, não tem como eu fazer a mesma mentoria para uma empresa com 10 colaboradores e outra que tem 50, por exemplo, né? Uma que nasceu ontem e outra que nasceu há 30 anos atrás. Exatamente. Então, tudo é personalizado e realmente desenhado para cada empresa, né? Porque cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua experiência que entrega para o cliente. Exatamente. Marcela, prazer sempre conversar contigo. Volte sempre por aqui. Pode me chamar que eu venho. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.